Olá, pessoal. Muito boa tarde para vocês. Professora Érica, substituindo o professor Alcides na aula de Química, diretamente do Estúdio 3. Minha companheira Adriana Souza. Né? Não. Ah, enjoa não, dona Ambrosina. Não enjoo, não. Viu? Porque quando ela participa, eu sei que ela aprende muito mais. Tá? Tentei, mas a Rosinha é bandoleira. Boa tarde, minha princesa. Boa tarde. Tá? Pessoal, seguindo a programação do professor Alcides, do ponto 1 da tarde, na terceira série, é em relação também às reações de combustão e às energias envolvidas nos processos, tá? Os processos como respiração e etc. Então, uma coisa importante é que eu acho que vocês já estão abusados de ver que os processos envolvendo calor ocorrem de maneira natural. Então, vocês já entenderam que as transferências de calor ocorrem do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Vocês já entenderam tudo isso. E que as conversões de energia, elas ocorrem com muita facilidade. Eu dei até o exemplo na outra aula, do exemplo do carregador, lembra? O carregador de celular. Carregador de celular, ele pega energia elétrica para converter em energia química, que é recarregar a sua bateria. Porém, parte dessa energia é transformada em energia térmica, por isso o carregador esquenta, certo? Então, essas conversões de energia e trocas de calor são processos muito presentes dentro das transformações químicas. Por isso que a gente fala tanto sobre esse assunto. Por isso que a gente mastiga tanto esse assunto. Porque é importante que vocês tenham essa compreensão. O professor Alcides está viajando para Floriano, tá? Hoje, esse final de semana, né? Acho que é hoje. A Rachel tá lá com ele, enfim. Estão viajando para lá, certo? Então, quando a gente tem essas conversões de energia, eu acho que eu já expliquei para vocês, já falei, dei o exemplo do carregador. Existem vários outros exemplos, tá? Então, todo o aparelho que a gente utiliza, esse aparelho aquece, porque parte da energia é dissipada em energia térmica. Dei um exemplo na última aula da gente, que aquela lâmpada incandescente era uma lâmpada que pegava, tipo, 100% da energia que puxava, só convertia 30% em energia luminosa. Então, dos 100% da energia elétrica que ela tirava lá da tua rede elétrica, só 30%. 30% era convertido em energia luminosa. Então, o que você vê é que antigamente você tinha uma eficiência baixíssima em relação à iluminação pública e residencial. Hoje em dia, com o advento, né, das lâmpadas fluorescentes e lâmpadas de LED, mais atualmente, a gente tem uma conversão de energia muito mais eficiente, tá? Bem mais eficiente. A gente tem uma média justamente oposta. Dos 100% de energia elétrica que uma lâmpada de LED puxa lá da tua rede elétrica, ela converte 70% a 80% em energia luminosa. Ela aquece muito pouco. A lâmpada incandescente, pessoal, que é aquela lâmpadazinha associada à ideia, sabe? Fiz esse desenho, não fiz, Drica? Para vocês lá na sala. Essa daí era a lâmpada incandescente. Ela que pegava só tinha 70% de conversão em energia térmica e 30% em energia luminosa. Ou seja, ela pegava da tomada 100% e ia se perdendo 30% de luz, 70% de calor. Então, ela aquecia bastante, o rendimento era baixo. Beleza? Então, conversões de energia também são processos interessantes. Então, em relação à combustão, vocês já sabem, uma reação que libera calor, que libera energia térmica.
e que tenho que ter algumas curiosidades para vocês, tá? Durante a combustão do motor a combustão, que vocês já conhecem, quando a gasolina queima, que é essa reação aqui, C8H18 mais O2. Érica já balanceou essa reação todinha aqui com o Felipe, não foi? Porque a Adriana disse que estava ocupada. São 8 mols de CO2, 9 de água. E quanto mesmo? 8 vezes 2, 16, com 9, 25. 25 sobre 2. Certo? Então, eu tenho essa aí, a reação de combustão da gasolina. Essa reação libera muito mais energia do que a combustão do álcool. Já a do óleo diesel libera muito mais energia do que a combustão da gasolina. Vocês sabem por quê? Vocês sabem por que o óleo diesel libera muito mais energia do que a gasolina? Sabe ou não sabe? Não sabe? Ah, estão me ouvindo, né? Ah, que massa. Gostei. Pois eu quero essa resposta terça-feira, viu? A diferença para a gente discutir. Desculpa que minha garganta aqui agora está falhando. Eu quero essa resposta na terça-feira, uma resposta bem feita, Érica. A gente pode discutir na sala de aula, tá? De reforço. Por que o óleo diesel libera mais energia que a gasolina? Ou se não libera, por que não libera? Tá bom? Então, essa definição de calor e energia, vocês já sabem, tá? Vocês já estão tranquilos com isso. Eu vou passando daqueles que vocês já dominam. Então, a energia nunca é criada, ela é sempre transformada. Um dos exemplos, a pilha, né? Os componentes da pilha, eles transformam energia química em energia elétrica, que aí você pode usar um aparelho, né? A energia química da gasolina é transformada em energia mecânica, porque essa energia química se converte em energia térmica. Essa energia térmica se converte em energia mecânica, porque vai dar movimento para o pistão lá do motor a combustão. E aí vai fazer com que o carro ande. A energia química dos alimentos, que nós estávamos até falando lá na outra aula, na segunda série, que é transformada no nosso organismo, gerando trabalho que o nosso corpo possa, para que assim o nosso corpo possa realizar atividades diárias, né? Então, o nosso corpo mantém a temperatura, nosso metabolismo faz com que a temperatura corpórea se mantenha muito, muito, muito estável. A gente tem nosso metabolismo basal, que é a produção de novas células, né? O funcionamento, por exemplo, dos rins, que são as nossas máquinas de limpeza, tá? Que tem que funcionar o tempo todo por conta dessa nossa alimentação errada, nosso excesso de alimentação com excesso de sódio, de glutamato monossódico. A gente estava até conversando aqui, o professor Tess, na hora do intervalo. Tio Tess, tio Caio, eu, a gente conversando justamente sobre os efeitos nocivos dessas coisas, dessa alimentação totalmente errada. A gente viu um suco de laranja de uma marca muito conhecida. Aí me foram tomar, eu digo, deixa eu ver se vocês não estão tomando suco de maçã. Dito e feito. A gente toma suco de laranja, suco de caju, suco de cajá, suco de manga, esses sucos engarrafados, jurando que esse suco, na verdade, não é suco de maçã, porque é o suco mais barato que tem e facilmente flavorizado. O que é flavor, Érica? Flavor é uma molécula que oferece sabor e aroma. E, geralmente são ésteres, né, Érica Fernanda? Os flavorizantes são ésteres. Tá bom, Drica? São ésteres que vão fornecer tanto o aroma quanto o sabor. Então, ele faz o suco de maçã e coloca um flavorizante de abacaxi, caso ele queira vender o suco de abacaxi, coloca um flavorizante de laranja, caso ele queira vender o suco de laranja. Então, a gente vive, na verdade, comendo o que nem sabe.
E as conversões de energia, como a gente já havia falado, potencial em energia cinética, né? O arco, esse aí é um exemplo, que o arco possui energia potencial elástica ao ser esticado, e aí essa energia vai ser convertida em energia cinética quando a flecha é atirada. Vocês lembram do efeito fotoelétrico? Com certeza, Érica, não tenha dúvida disso, é 1000 vezes melhor. Só que aí eu vou dar um exemplo pessoal. Às vezes eu não tenho tempo, eu compro uns suquinho pronto já. Porque eu não quero acordar 3 horas da manhã para fazer o suco na hora, para o menino levar para lanchar, que eu já estou exausta. E aí eu compro o suquinho de caixa. Mulher, é um problema. Quando minha mãe faz, ela manda para mim os suquinhos naquelas garrafinhas de pitula, sabe? Congeladinho, que é só o tanto mesmo do menino tomar. E aí eu já mando para ele. Que ela faz o suco da fruta mesmo. É muito gostoso. Suco de goiaba, suco de cajá. É top. Então, presta atenção. Eu vou dar um exemplo aqui do efeito fotoelétrico nessa conversão de energia, tá? Você tem uma placa metálica. Esse efeito aqui foi a explicação desse efeito que fez com que Einstein ganhasse o prêmio Nobel. Não foi a teoria da relatividade, como muitos acham por aí, tá? Não foi. Foi pelo efeito, pela descoberta do efeito fotoelétrico. Então, tem uma placa metálica aqui. Incidindo sobre essa placa, eu vou ter uma onda eletromagnética, uma energia de determinado comprimento de onda. Essa energia, se for maior que a energia potencial desse elétron, vai fazer com que esse elétron salte com uma determinada energia cinética, tá? Então, o elétron... Olha só. A onda eletromagnética atinge a chapa metálica. A gente já sabe que os metais se comportam, teoricamente, como um mar de elétrons. Esses elétrons que estão por aqui, soltos, livres e se movimentando, absorvem essa energia e são emitidos, são lançados com uma determinada energia cinética associada. E esse efeito aqui é o que faz com que as portas, aquelas portas infravermelho das farmácias chique, você vai chegando perto do supermercado e ela abre, é isso daqui, tá? Tem uma placazinha lá naquele sensor que recebe energia que a gente emite, porque nós emitimos ondas eletromagnéticas, uma radiação de determinado comprimento de onda, e essa radiação atinge a superfície metálica com energia suficiente para que esses elétrons sejam sacados, saltados dessa superfície da placa. Quando isso acontece, a porta se abre. Energia potencial e energia elétrica. A energia potencial que vem da queda d'água, né? Que lá embaixo tem um conversorzinho, tem um gerador para transformá-la em energia elétrica e chegar até nossas casas. Como eu disse a vocês, nós somos uma potência. Potência. Foi? Pois deixa eu te falar. Esse princípio aí de Coulomb, né? A gente acaba das cargas elétricas, né? Aí em relação ao raio, Érica. Então, assim a gente vê também as diferenças dos pontos de fusão de compostos iônicos. As diferenças entre pontos de fusão de compostos iônicos. Isso que você está fazendo. Ajuda, lei de Coulomb, na verdade, né? Em resumo, eu não gosto nem de explicar por fórmula. Em resumo, o que eu gosto que meus alunos entendam é o seguinte. Quem vai ter o maior, digamos assim, tá? Quem vai ter maior ponto de fusão?
Fluoreto de potássio ou fluoreto de lítio? O fluoreto de potássio ou fluoreto de lítio? Quem vai ter o maior ponto de fusão, Érica? Usando praticamente esse mesmo raciocínio seu aí. Quem vai ter maior ponto de fusão? Fluoreto de potássio ou fluoreto de lítio? E me explique por quê, por favor. Vou lhe dar 1 minuto. 1 minuto para você me responder aí. Explicar. Você vai usar a lei de Coulomb para tentar interpretar isso. Presta atenção, ó. Eu estou te mostrando aqui justamente as figuras. Eu nem olhei, nem fui olhar se realmente os raios são tão diferentes assim. Mas o que eu quero te dizer é a força elástica envolvida na atração eletrostática de duas partículas carregadas tem influência direta em relação ao tamanho dessas partículas e em relação à quantidade de cargas que elas têm. Então, se eu fizesse aqui, olha só, você está vendo o raio do potássio muito maior que o raio do lítio, tá vendo? O raio do potássio é muito maior que o raio do lítio, tá vendo, Érica? Eles têm um ânion em comum, que é o fluoreto. O lítio, raio menor. Então, tem uma partícula pequena e bem carregada, ou seja, muito próximo. Como elas têm a menor distância interiônica, a atração eletrostática aqui é muito mais intensa. Se é muito mais intensa aqui no fluoreto de lítio, a gente vai ter um maior ponto de fusão para o fluoreto de lítio, certo? Ela tem a menor distância interiônica, porque os átomos são diferentes, lítio, né, e potássio, que diferencia. Então, ele vai ter o maior ponto de fusão. Entre esses dois, você entendeu? Agora, se eu fosse comparar o K+, né? Não, ficou feio. Espera aí. Com isso aqui. Quem tem o maior ponto de fusão, Érica Fernanda? Quem teria o maior ponto de fusão? Vou botar só a fórmula do composto. KF e CaF2. Qual tem o maior ponto de fusão? Os íons que fazem parte
desse composto aqui é o Ca mais 2 e o F menos, certo? Neste caso, é o K mais e o F menos. Pessoal, veja bem. Partícula do mesmo tamanho aproximado, porque eles possuem o mesmo número de camadas, tá, Érica Fernanda? Eles estão no mesmo período, tanto o potássio como o cálcio. Quem é mais carregado? Quem tem maior carga? É o potássio ou é o cálcio? Quem tem maior carga é o cálcio. Se o cálcio é mais carregado, então a interação eletrostática ela vai ser bem mais intensa aqui. E esse será o maior ponto de fusão. Tá bom? Muito bem. É isso aí. Tá? Então, você pode usar, sim, a lei de Coulomb. No meu Instagram, eu acho que eu tenho postado o resumo que eu fiz sobre isso. Tá? E ajuda bastante para quem quer aprofundar. Energia elétrica e energia térmica, com ferro de passar, né? Bacana. Energia química e energia mecânica, combustão da gasolina, por exemplo. Uso das pilhas, né? Então, o poder calórico, a gente já vinha falando sobre isso. É interessante a gente entender essa taxa metabólica basal. As pessoas que têm hipertireoidismo têm uma taxa metabólica alta. As pessoas que têm hipotireoidismo têm uma taxa metabólica basal baixa. Então, são pessoas que têm mais facilidade para engordar, apesar de comerem pouco, mesmo comendo pouco, né? Não necessariamente todo mundo come pouco, mas mesmo assim, tá bom? E aí a gente já falou sobre essa questão da queda do gasto de energia envolvido, né, em cada um dos esportes, não é isso? E que eu acho interessante aqui a gente entender os rótulos, né? Através desses rótulos que eu acabei de contar para vocês, que eu vi dos primeiros, olha só, lá no suco, o suco, né, que ele diz que é suco. Primeiro ingrediente, ó. Segundo ingrediente. Suco concentrado de maçã. É o terceiro ingrediente. Era um suco de laranja, tá? Então, como é que a gente lê um rótulo desse, pessoal? O primeiro ingrediente que aparecer para você é aquele que tem uma maior quantidade, tá? Primeiro ingrediente é aquele que está em maior quantidade. Pegue o leite condensado e procure bem aí. O leite condensado, os ingredientes, o principal, se você tiver um leite condensado em casa, você procura lá no rótulo a quantidade, os ingredientes, na verdade, para você ver qual é o principal. É a chamada, o valor energético de uma colher de sopa de leite condensado, caraca, 65 quilocalorias, que dá 273 quilojoules, né? Composição de leite é uma mistura. Leite e açúcar, praticamente é isso. Leite e açúcar. Leite como primeiro constituinte, o açúcar como segundo, tá? E essas aqui são de um valor energético total, as quantidades que a gente encontra dessas classes de bioquímicas de carboidratos, proteínas, gorduras totais, saturadas, trans, fibras alimentares, o vilão do sódio, tá? Essas informações, inclusive dados para vocês. Voltou, Drica? Seja bem-vinda. Dados para vocês. Está em vigor no Brasil uma nova lei que obriga os fabricantes a colocarem no rótulo todos os ingredientes em português.
Então, às vezes não. Pode olhar no seu shampoo bem aí, que eu duvido que tenha a lista em português. É em inglês. Pode olhar o shampoo de vocês. Shampoo que vocês usam aí em casa. Pode olhar lá nos ingredientes. Tá lá. Constituição. É que se fala ingrediente geralmente para comida. Constituição. Composição. Tudo em inglês. Tudo em inglês. Então já tem uma nova lei em vigor no Brasil. Eles têm até o próximo ano para adequar todos os rótulos. Todos os rótulos. Todos os rótulos de produtos vendidos no Brasil serão em português. A composição em português, porque o povo precisa saber o que está comendo, o que está usando, o que está passando no corpo, tá? E muitas vezes a gente não sabe. Lembrando que o primeiro componente é aquele que está em maior concentração. Bora. Essa aqui, Dona Érica e Dona Adriana, vocês têm 3 minutos. 3 minutos para resolver essa questão. Bora lá? Retornamos, pessoal. Muito bem, Dona Érica. Adriana, deixa de drama. Porque como as aulas do sábado letivo são revisão, pessoal, a gente precisa fazer a revisão, né, do mesmo assunto que já tinha sido trabalhado. Então, a pergunta é a seguinte: uma reação química fez a temperatura de 10 gramas de água, então a massa é de 10 gramas. Ave Maria, eu corro feia.
contidos em um calorímetro variar de 30 para 100 graus Celsius. Então, o ΔT menos 30, ΔT, 70 graus Celsius. Então, eu tenho massa, tenho variação de temperatura, sabendo que o calor específico da água é 1 caloria, o calor específico, 1 caloria por grama e grau Celsius. Quantas calorias foram fornecidas para essa reação? Por essa reação, né? Então, a gente vai determinar usando QMC ΔT. Vocês já estão calejados, né? Ei, Érica, tá em espanhol? É aí o teu? A massa de 10, o calor específico de 1 e o ΔT de 70. Então, 700 calorias. Tá vendo, dona Adriana? Tá vendo como não tem drama nenhum? Como é tranquilo? 700 quilocalorias, letra E, de Érica. Dona Brosina. Olha, meu Deus, a resolução aí, eu riscando por cima. Meu Deus, eu sou péssima. Espera aí, minha gente, deixa eu menos apagar. Apagar aqui. Ô, meu pai. Não é não? Olha. Eita, Adriana, a culpa é tua. A preocupação com a qualidade e com o tempo de vida leva o homem moderno urbano a manter uma dieta alimentar adequada. Ó, Adriana, tu tem a obrigação de responder isso aqui, porque a Érica já pode ter respondido com Alcides, mas tu não respondeu não, então bora prestar atenção. Uma dieta alimentar adequada, acompanhada de exercícios físicos corretos. Suponha que, para Pedro, o valor energético adequado consumido por almoço seja de 700 quilocalorias de alimentos. Ora, mentira de boca. Fica nela que tu é dente hoje. Pedro, no almoço, vamos supor que ele ingeriu 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, 150 de bife, 50 de batata frita e 20 de ovo. Além de uma lata de refrigerante. Né, que ele quis terminar de morrer, igual eu hoje. Tanto que eu comi hoje, minha gente, que eu ainda comi uma coxinha, um pedaço de pão caseiro. Depois de ter comido 3 almoços, 3 pratadas. Sei não, viu? Que vai ser de mim hoje. Acho que eu nem durmo. Consultando a tabela, pode-se afirmar que para gastar o excesso energético ingerido, Pedro deve correr. Bom, ele disse que foi 100 gramas de arroz, né? Se não me engano, 100 gramas de feijão, 150 de bife, 50 de batata frita, e 20 de ovo, né? Não é isso? É, 20 de ovo e a lata de refri. Agiliza o cálculo. Bora, Adriana. Tá vendo isso, Érica? Isso, pressiona ela, Érica. Pressiona ela. Tem que apertar ela. Tem que ser assim. Ó, vamos do arroz. Quanto é que eu consigo aqui de energia do arroz? Eu entendi que pela unidade aqui corresponde a 1 grama equivale a tanto em quilocaloria, né? Então, se eu tivesse 1 grama de arroz, eu ia consumir 3,6 quilocalorias. Mas eu não tenho 1 grama, eu tenho 100 que eu consumi, então 100 vezes 3,6. 360 quilocalorias. Aqui, de feijão, 340 quilocalorias. De bife, Adriano, bora. Agora eu vou explanar. Cara boa de um processo. Eu já fiz 50% da questão para ti. Vou te dar 2 minutos. Érica,
não responde por elas. Se quiser dar um auxílio, assim, uma ajuda, tudo bem. Mas eu vou dar 3 minutinhos, porque essa questão tem muito cálculo. 3 minutinhos para Adriana se virar aí e tu não dá a resposta. Não é para dar pesca, é só no máximo ajudar. Viu? Vamos voltar, vamos. Vamos voltar. Simbora ver um negócio. Olha. Isso, Érica, continua. Vai, tô achando bonito. Gente, é porque vocês estão aqui. Quem não tá no chat do YouTube tá perdendo um exemplo de amizade aqui construída no canal Educação. Sabia? Foi construída no canal Educação. A Érica Fernanda ajudando a Adriana. Vocês sabem que eu pego no pé da Adriana, mas é porque eu gosto dela, sei que ela pode mais, sei que sempre ela pode mais, que ela vai conseguir conquistar os objetivos dela. E é isso que eu penso de cada um de vocês que acompanham, que se esforçam, que estão aqui sempre, né? Que fazem ao máximo, dão o máximo de vocês para poder acompanhar essas aulas mesmo num sábado, porque você poderia estar nos paredão do
sabe que eu faço besteira de vez em quando aqui, apertei no botão. Fui falar em paredão, o áudio acabou. Ei, Érica, paredão de som, moça. Entendeu? Os paredão. Aqueles carros de som. Oi, a Érica Zona. Primeiro você calcula isso, né, Érica? Justamente você vai determinando. A Érica foi fazendo a regra de 3 todas aí. Eu vou marcar de azul porque eu vou dizer que foi a Adriana, entendeu? Que fez. Que fez, né? O cálculo. Eu vou dizer que foi ela que a Érica já ensinou. 570 quilocalorias. 70 aqui. As meninas perguntando teu nome. Ó, as meninas estão perguntando teu nome, diretor. Dizer aí para as meninas. E o ovo é quanto? É 32 o ovo. Pronto. Determinei a quantidade. Isso, tá vendo? Crédito para ela. Primeira, 360, que é o arroz, muito bem. Segunda, 340, que é o feijão, né? A terceira, 570, que é o bife, 570 quilocalorias. A batata frita, 70 quilocalorias, né? O ovo, 32 quilocalorias. E aí nós ainda temos, que aí pode ter sido um errítio da dona Adriana, esqueceu o refri. Então, quando você soma tudo isso aqui, o que a gente tem? A gente tem um total de calorias de 1.420, né? Ei, Érica, e depois disso, eu faria o quê? Depois disso, eu faria o quê? Olha só. Eu sei o total de calorias que eu consumi, 1.420. Mas ele pergunta assim, para eu gastar o excesso energético ingerido, Pedro deve correr. Volta aqui uma coisa. O valor energético adequado consumido por almoço do Pedro. O áudio está baixo, tá? Adriana, eu acho que é porque tu ficou com medo de mim e diminuiu o volume bem no teu celular, com medo de eu te gritar. Tá baixo aí também, tia Sandra? O áudio? Certo. Não, meu diretor já tá vendo aqui, viu? Relaxem, fique gelo. Olha só. O consumo ideal dele não é esse aqui que ele comeu, não. O consumo ideal do Pedro é de 700 quilocalorias. Mas ele comeu 1.420, não foi, Érica Fernanda? Aí eu vou subtrair, porque eu quero saber quanto de atividade física eu preciso fazer, né? Eu preciso fazer para encaixar, para gastar esse excesso de energia que ele consumiu, que ele comeu demais. Tá? Fica 720. Muito bem, Érica Fernanda, muito bem. Fica 720. Então, o excesso consumido é de 720 quilocalorias. Conferido, dona Adriana? Conferido? Então, o excesso consumido, sendo de 720 quilocalorias,
quanto tempo eu preciso passar correndo? Eu não, né? O Pedro. embora eu precise, né? Principalmente depois de hoje. Quanto tempo o Pedro precisa fazer de corrida para gastar esses 720 quilocalorias? Bom, o que você viu aqui, na verdade, o que você viu foi que ele deixou a corrida, a energia consumida na corrida, 1.080 quilocalorias por hora. Ou seja, dona Adriana, o que isso quer dizer? Que em 60 minutos é consumido 1.080 quilocalorias. Quantas quilocalorias ele precisa consumir, que é o excesso? 720. Ele precisa consumir 720 quilocalorias. Então, quanto tempo será necessário de corrida, de atividade física, para que ele gaste esse excesso? Tem que tentar, Cia, tem que tentar, mulher. É porque assim, tem hora que é chato, mas não seja inimiga deles, não. Use eles a seu favor. Tá? E aí vem, ó, Chuco. 1.080x igual a 60 vezes 720. Eu sou adepta a nunca fazer logo o cálculo. Nunca faço o cálculo. Eu passo todo mundo para o outro lado. Eu isolo o x, sabe? Eu prefiro fazer assim, porque às vezes rapaz, mas eu errei de novo. Será o Benedito? Peraí. Esbarra ainda, Adriana. Eu passo todo mundo logo para o outro lado. 60 vezes 720 dividido por 1.080, porque aí eu vou cancelando quem eu puder, você está entendendo? Eu vou vendo o que é que eu posso fazer. Daí você poderia simplificar ou calcular, como a Érica Fernanda fez aí. E aí, neste caso, ó, encontrar o valor de x de 40 minutos. E aí, deixa eu explicar uma coisa que alguns alunos podem recair no erro. Os distratores que existem aqui, pessoal, porque vocês reconhecem que as questões do Enem, elas trazem respostas certas, corretas, e respostas que podem te deixar na dúvida. Agora eu vou te explicar por que pode te deixar na dúvida. Tu olhou para cá, tu não voltou para ler a questão, ó. Eu não voltei para ler que o ideal era ele consumir 700. Já pensou, hipoteticamente, não voltei para ler a questão. Aí ele pergunta, pode-se afirmar que para gastar o excesso energético ingerido, Pedro deve correr? Aí você, ó, o que ele consumiu, 1.420. Vou já calcular quanto é. Em 60 minutos gasta 1.080. Quantos minutos ele precisa se exercitar para gastar 1.420? O desatento faz isso. Aí o aluno desatento vai encontrar um resultado de aproximadamente 78,88. E aí, Adriana, o aluno desatento, ele ia marcar quem? O distrator B. Você está me entendendo? Então, essas alternativas, elas não são por acaso. Não são valores aleatórios. São valores que, dependendo do teu raciocínio, do tipo de raciocínio que tu tem, tu pode vir a marcar. E é isso que pode diminuir teu score. Claro que aí tem um valor totalmente absurdo, que forma alguma essa alternativa teria dado certo. Certo? E aí tua nota cai muito mais. Então, você tem que entender que a TRI, ela existe
E ela vai tentar, é como se fosse um algoritmo, é um algoritmo, né? Ela vai tentar te entender. Será que essa menina foi chutar essa questão? Ela é uma questão que não é tão complexa, é mais de compreensão mesmo, e umas regras de 3. Você vai lá e arrocha uma alternativa que não tem nada a ver. Vixe! Aí, se ela foi lá e acertou uma super difícil de matemática. Que história é essa? Ela não soube fazer a de regra de 3 e acertou uma super complexa de matemática. Então, ele acha que você não está sendo coerente e sua nota despenca. Então, garanta as questões que você domina. Dica que eu dou é essa. Você vai começar a fazer a prova, garanta as questões que você domina. Depois que você respondê-las, pronto, morreu Maria Preá. E, como estava desde o início, gabarito, letra D, tá bom? Eu vou aqui passar. Acredita que eu gosto e não gosto. Gosto e não gosto dessas questões. Então, o que eu gosto aqui do... As transformações a gente já falou, não é isso? Nunca gostou de regra de 3? Mulher, até que eu também não, mas é isso. É isso aí. Não tem agora aquele dizerzinho, é sobre isso? Pois é sobre isso, viu? Fenômenos químicos, fenômenos físicos, já se falou. Quero fazer questão com vocês, porque vocês já estão assim, calejadas, entendeu? Vocês já estão calejadas, vocês estão entendendo demais. Então, nos diferentes materiais abaixo, expostos ao ar, verifica-se que forma-se uma película escura na superfície do metal. Oxidou, né, não? Oxidou. Aí, bolinhas de naftalina vão diminuindo de tamanho. Só sublimou. Eu vou botar aqui, ó. Fenômeno químico. Aqui, físico. O leite azedou. A Adriana fez uma coalhada. Eu não gosto, não. Tá? O espelho fica embaçado se respirarmos encostados nele. E aí? Esse espelho embaçado é químico ou é físico? Bora, Adriana. Participa, Adriana. É físico. E a banana apodrecendo, químico. Tanto o apodrecimento quanto o cozimento, gente, sempre será fenômeno químico, tá bem? Ai, Érica, tá tão linda assim, todo organizado. Parabéns. Aquecer uma panela de alumínio. Físico. Acender um fósforo, toda queima. Químico. Ferver água. Físico. Queimar açúcar. Químico. Fazer gelo. Físico. Tá? 2 e 4. Gabarito letra B. Ó, a seguir temos as afirmações e aí você vai dizer se é fake ou se é verdade. A evaporação da água dos mares e dos rios é um exemplo de reação química fake. Se misturarmos hidróxido de sódio com ácido clorídrico, formar-se-ão cloreto de sódio e água. Teremos um exemplo de reação química. Perfeito! Perfeito, titio Alcides. Muito bem. Formar-se-ão esse Alcides. Amarelecimento do papel é um fenômeno químico? Em Brasil, é, meu amor. É, sim. É um fenômeno químico. Então, 2 corretinhas, tanto a 2 como a 3. Gabarito, letra D de doido. Bom, as seguintes mudanças de cor são evidências de reações químicas em todos os casos, exceto, olha, Adriana, tu não vai me errar essa questão, Adriana. Parece, Adriana? O bombril úmido passa com o tempo de acinzentado para avermelhado. Isso é reação química, está oxidando o bombril, né? O bombril sofre aquele processo de oxidação
e ele fica alaranjado, um vermelho tijolo por ali, né? Fede que só, a ferro. A gente vê a bucha, tá lavando com bombril já enferrujado, é ruim demais. O filamento de uma lâmpada acesa passa de cinza para amarelo esbranquiçado. E aí, o que tu acha? Uma fotografia colorida exposta ao sol se desbota. Água sanitária descora calça jeans. Uma banana cortada escurece com o passar do tempo. Gente, olha só. O filamento de uma lâmpada acesa passa de cinza para amarelo. Drica, presta atenção. Todas aí são reações químicas, com exceção da letra B. Porque quando está aquecido, fica amarelo, esbranquiçado. Entendeste? Na letra C, desbotou. Sacou aí a parada? Se desbotou, tem como voltar atrás? Tem? Tem não. Meninas, olha, vocês fizeram a minha tarde hoje muito especial. Ela muda a cor da roupa, desbota mesmo, e a reação é irreversível, viu, Adriana? Muito obrigada, pessoal. Um grande beijo no coração de vocês. Valeu mesmo e a gente se vê na terça-feira. Tchau.